Boa noite, pessoal. Semelhantemente ao supernó, nós temos a supermalha, certo? A supermalha é quando nós, numa análise por LKT, nós acabamos descobrindo uma fonte de corrente para encher o saco, certo? Só para incomodar, uma fonte de corrente aí. Neste caso ainda, essa fonte de corrente ela não está sozinha aqui. Além disso, né, ela tem uma resistência em série. Basicamente, três formas de resolver esse circuito aqui. É interessante notar que a gente tem várias formas de resolver um circuito. E dentro dessas várias formas, umas são mais dispendiosas, outras são mais tranquilas, são mais fáceis. E na hora de uma prova, na hora de a gente analisar em casa, tranquilamente, é uma coisa. A gente pode demorar uma, duas, três, o tempo que quiser para resolver o problema. E por qualquer uma das formas de resolução, a gente vai acabar conseguindo, né? As formas de resolução que a gente está acostumado. Porém, na hora de uma prova, não é assim que funciona. Precisa logo bater o olho, descobrir a melhor forma e principalmente aquela forma de resolução que não necessite de calculadora, certo? Isso é importante também. Vamos lá. Dessa forma aqui, o que a gente poderia fazer? Olhando bem para esse circuito, nós temos aqui, poderíamos usar a análise dos nós, né? O método para LKC e utilizarmos os nós. Neste caso, a gente tem, só nessa questão dos nós, a gente tem duas formas. Uma forma é contar as quantidades de nós. Olha, aqui nós temos um nó A, um nó B, um nó C, um nó D, certo? Nós temos vários nós. O nó D certamente a gente não vai utilizar porque é só considerar essas duas resistências em série, certo? As duas resistências em série, então não precisaria esse nó D. O nó A precisa. Então, se a gente quiser resolver através dessas três equações que formarão através desses três nós, tem como. Porém, são três equações na matriz 3. Tem uma segunda forma de resolver. Preste atenção, sempre quando você vai no circuito, pelo menos eu, a primeira coisa que eu olho é se tem uma fonte de tensão em série com uma fonte, com uma resistência, com uma impedância, melhor falar impedância, certo? Porque aí eu consigo transformá-la em fonte de corrente em paralelo com essa mesma impedância. Seria o caso aqui, para eu eliminar esse nó A, eu formaria aqui, eu transformaria essa 20 volts, a fonte de tensão de 20 volts com essas resistências de 6 volts, 6 ohms, como uma fonte de corrente. Aí eu iria conseguir facilmente fazer um nó aqui em cima e utilizar apenas dois nós, o nó AB e o nó C, certo? Isso seriam duas equações. E tem a supermalha, que é o que provavelmente trouxe vocês aqui, certo? Trouxe ou trouxeram, eu não sei. Mas beleza. Vamos lá, supermalha, parecido com supernó, você basicamente olha para um circuito onde você quer analisar aqui pelas malhas e onde tem uma fonte de corrente. Na hora que você olha essa fonte de corrente, você imagina que tem um buraco negro ali, você não consegue enxergar o que tem ali dentro, certo? Porém, as nossas malhas elas continuam existindo. Eu não estou cortando esse circuito e transformando num circuitão. Eu estou desconsiderando essa parte do circuito, porém o circuitão não está totalmente completo, certo? Ele continua com o meu I1 e continua com o meu I2. Essa é a questão, certo? Então a gente primeiramente a gente considera a malhona, né? Ou seja, a super malha. Considera essa malhona. Vamos considerar nas minhas considerações, nos meus cálculos, tem livro que fala o contrário, mas eu faço assim. Por exemplo, aqui, começando a nossa malhona, considerando a nossa malhona aqui, eu começo por aqui. No começo dela eu estou ganhando 20 volts, certo? Eu estou ganhando 20 volts, então é mais 20. Depois eu vou começar, qualquer impedância para mim perde, não interessa o sentido da corrente.
qualquer impedância perde. Então depois eu estou perdendo 6 e 1 volts, certo? Porque tem o I1 que está percorrendo pelo 6. Depois eu estou perdendo 10, só que agora é I2, ó. Por isso que eu falei que a malha não está totalmente completa, porque o I1 e o I2 continuam. O I2. Depois eu estou perdendo o 4, o que? I2 volts ainda, né? Por isso que eu falei I2 volts, porque multiplicando um pelo outro vai dar um resultado em volts, né? Mas vamos lá, é igual ao que? A zero. Todas as somas de tensões dentro da malha é zero. Aí pronto, temos a equação principal, porque sempre quando a gente considera uma supermalha, a gente vai ter uma equação só para aquele circuito, para aquela supermalha, né? Não vai precisar considerar duas vezes. Se não tivéssemos a supermalha aqui, a gente considerar a primeira equação aqui com o I1, depois a segunda equação com o I2. Na supermalha, a gente considera na linha daquela matriz que você está desenvolvendo, você considera logo as duas. Agora, vamos só reorganizar os termos aqui. I1 continua menos 6 e 1, aí menos 10, ops, 10 não, menos 14, né? 10 com 4, menos 14 e 2, que é igual a menos 20, certo? Pronto, já temos a primeira linha aí da primeira equação, né? Temos a primeira equação ou a primeira linha da nossa matriz, certo? Tem mais alguma coisa para fazer? Tem mais alguma coisa para fazer aqui? Parece que não. Porém, agora a gente vai entrar nas restritivas. Agora a gente abre o buraco negro. Igual fazia no Supernó, a gente vem aqui nos buracos negros da supermalha e vê o que tem aqui dentro. Agora a gente vai ver o que tem aqui dentro dessa supermalha. Por quê? Porque a gente vai restringir para conseguir mais uma equação para completar a nossa matriz, certo? Eu não vou colocar não isso aqui porque vai atrapalhar, certo? E aqui o que fala? Aqui nós temos um 6 ampere, um 6 amperezinho sério com a resistênciazinha. Esse 6 ampere é a diferença entre a corrente que está circulando na malha 1 com a corrente que está circulando na malha 2. E preste atenção no sentido da corrente, tá? Pessoal, isso aqui é sempre no mesmo sentido. Se eu considerasse a malha no sentido anti-horário, eu tinha que considerar todas as malhas no sentido anti-horário, tá bom? Todas as malhas, mas como eu considerei aqui no sentido horário, todas as malhas no sentido horário. Então preste atenção que esse I2 ele está passando aqui, ó. Ele está passando aqui. Essa malha 2 está mandando um I2 aqui. Esse 1 está passando aqui, I1, certo? Então, como a diferença entre os dois é uma corrente de 6 amperes subindo, isso já significa que o I2 é maior que o 1. Porque a diferença entre os dois é uma que o I2 ganhou, né? A força entre a corrente que desce e a corrente que sobe. A corrente que sobe ganhou com uma diferença de 6 amperes, certo? Então, isso significa que vamos colocar aqui embaixo, o I2 menos o I1 é igual a esses 6 amperes. Porque o I2 ganhou do I1 em 6 amperes. Basicamente isso aí. Rearranjando, fica menos I1 mais I2, que é igual a 6. Coloca lá em cima, menos I1 mais I2, que é igual a 6. Vamos colocar na forma matricial, essas equaçõezinhas lineares. Na forma matricial fica menos 6 menos 14, que é igual a menos 20. Podia colocar tudo mais. Eu acho que o livro coloca tudo mais aí. Menos 1 mais 1, que é igual a 6, certo? Pronto. Resolvendo essa matriz, certo? Ainda não coloquei na forma matricial. Falei que ia botar na forma matricial, né? Na verdade, não é forma matricial. É assim, ó, 6. Aí, V1, V2, que é igual a menos 20 e 6. Não, é I1, desculpe. Não é V1, não. É I1. V1 é quando você está falando sobre malhas, sobre nós, né? E não sobre malhas. É isso aqui. Uma resistência vezes uma corrente é igual a uma tensão, certo? Então, isso aqui. Aí, resolvendo essa matriz aqui, que é fácil, você vai conseguir aí achar todas vai achar justamente as correntes aqui, certo? Descobrindo a corrente, aí fica tudo fácil. Quer descobrir qual que são as correntes? Vamos descobrir qual que são as correntes. Eu coloquei num softwarezinho aqui, porque é mais fácil. Software não, no programinha, né?
aplicativo. Um aplicativozinho. Não sei por que tá essa conta absurda aqui. Acho que é alguma outra coisa que eu fiz. Tá? Então vamos colocar começar com menos 6. Ops, foi mal, coloquei no lugar errado. Um menos 6, um menos 14, um menos 1 e outro mais 1, né? Mais um, calcular. Menos 20 é determinante. Determinante det de delta é igual a menos 20, certo? Agora falta de delta e 1, né? Eu gosto de chamar delta e 1. Det delta e 1, né? Porque você tem que colocar sobre para conseguir descobrir quem é I1, certo? Vamos lá. Delta I1, a gente tem que substituir o resultado lá em I1. Né? Então vai ficar assim a nossa nova equação: menos 20, o 6, a substituição lá, menos 14 e 1. Só substituir aqui em cima, menos 20 e o 6, certinho? Calcular, 64. 64 dividido para 20 dá 3,2. Isso, 3,2, menos 3,2. Por que é menos? Porque está indicando que a nossa corrente aqui está no outro. Eu falei que 1 está nesse sentido. E ele acabou me dizendo aqui, não, negativo. Ó, negativo. Então a corrente está no outro sentido. E de 3,2 amperes. Vamos ver se é isso mesmo. Eu acho que eu simulei esse circuito, está aqui. Das duas formas. Inclusive com a fonte de tensão substituída aí por uma fonte de corrente em paralelo. Temos aqui, ó, o sentido dessa corrente aqui, ó, 3,2 ohms. 3,2 ohms, que é aquilo que eu falei aqui, 3,2 ohms. E em que sentido? No sentido contrário daquele que eu considerei inicialmente. Quem falou que ele estava nesse sentido fui eu. Aí no final da resolução da questão, a resolução vem e fala, não, cara, negativo, tu tá ficando doido, é negativo esse 3,2 ampere da primeira malha. E temos aqui, a partir disso aqui, a gente consegue descobrir também o I2 aqui, né, fazendo o mesmo procedimento, basicamente. E todas as tensões, consegue descobrir tudo nesse circuito aqui. Pode parar por aí, quem já entendeu. Quem não entendeu, continua. Vamos lá, então só uma retomadinha aqui. O que a gente faz aqui? O grande problema das equações, o grande problema é que a gente não sabe qual método utilizar, qual método seria o mais rápido. Né? E muitas vezes a gente escolhe um método que vai obrigar a gente a utilizar uma calculadora, por exemplo. Isso não é bom. Então, o problema do circuito é basicamente esse: é você entender todos os métodos, supernós, supermalha, LKT, LKC, nós, malhas, tudo, e as fontes controladas, fontes dependentes, né? As fontes dependentes é basicamente a mesma coisa. E também entender as abordagens padronizadas, né? As abordagens padronizadas, esse é o problema. A gente tem que entender tudo. Além de entender tudo, a gente tem que saber quando usar, né? Então aqui, como eu falei anteriormente, a gente utilizou 3 situações. A gente consegue transformar isso aqui uma fonte de corrente em paralelo com essa própria resistência de 6 ohms, como está aqui, ó. Como está aqui, coloquei, ó. Olha lá, esse aqui é o circuito original, certo? O circuito originalzinho aqui. Aí eu fui lá e transformei. Continua a mesma coisa, ó, 3,2 volts, 3,2 volts. 51,2 volts aqui logo depois da fonte de corrente e 51,2 volts aqui no circuito novo que eu fiz transformando, certo? Para análise desse circuito novo, o que a gente faz? O que a gente fez? Considerei esse nó aqui, eu fiz essa, ó, considerei esse nó aqui e esse nó aqui, ó. Isso aqui é um nó, pessoal. Normalmente a gente está acostumado a não considerar como nó. Considera como nó que é só sucesso, tá bom? Isso aqui é um nó, opa, ele continua aqui, ó, o tamanhozão desse nó aqui, ó. Aí nos cálculos, a gente faz análise nodal, normal. Faz análise nodal normalzinha ali, faz 2 equações, porque nós temos o nó A e o nó B. 2 equações, a gente consegue uma matrizinha lá, 2. Aí resolve também, certo? Sendo que pelo supernó também a gente consegue resolver, tá? Basicamente isso aí, pessoal. Não tem mais segredo. É isso.
Pode, pode parar o vídeo aí, quem quiser. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre isso aqui. Então, Super Mario, isso aqui é que ele considerou cortando aqui, ó, dá uma ideia que a gente vai cortar o circuito aqui, mas na verdade eu peguei e tinha feito aqui, eu apaguei, né? Tinha feito menorzinho aqui. Então eu crio um buraco negro aqui, ó. Primeiro eu crio um buraco negro, mas sem perder a originalidade do circuito. Continua em 1 e 2, ou e 1 e 2, certo? Continua. Depois que eu fiz uma equação zona toda para supermalha, considerando logicamente 1 e 2, aí eu vou abrir esse buraco aqui e vou restringir a diferença de que é 1 e o que é 2. Lá no Supernova a gente faz algo muito semelhante. A gente cria um buraco negro lá no, na fonte de tensão, aí continua as análises de correntes, do que entra, do que sai daquela buraco negro, continua fazendo bonitinho, não perde os V1, V2 ou V3, se for o caso, lá daquela supernova, não perde, continua analisando, e depois no final fez aquela única equação zona pro supernozão. Aí a gente vai lá e faz as restritivas, abre o buraco e vê as restritivas lá para a gente conseguir ter equações suficientes para resolver o circuito, porque a gente tem que ter equações suficientes, por exemplo, 3 variáveis, 3 equações no mínimo independentes. Beleza? É isso aí, super malha já está aqui, é interessante, supernó. Análise com fonte dependente, é importante fonte dependente, tanto análise nodal quanto de malha, com fonte dependente, e principalmente, cara, análise de circuito padronizada. O Ballestad fala que é padrão, né? O Ballestad fala que é feita uma análise por corolário, né? Corolário, aquilo que é coincidente, aquilo que é analisado, né? Beleza? Isso aqui. Aí eu sempre... Caraca, vou colocar análise, né? Porque fica meio feio se eu parar só no L. Aí, mas sempre aqui, ó, o método que eu tô indicando é que a gente sempre faça pela análise padronizada. Sempre faça isso aqui, independente se tem supernova, independente se tem supernova ou fonte dependente, sempre aqui. Os livros não falam assim, eu só falo para usar o padrão quando não tiver nenhuma peculiaridade no circuito. Porém, eu consegui ver as diferenças aí e eu só uso a padrão para não confundir, justamente, para nunca mais confundir e me perder. O padrão é o seguinte, pode parar o vídeo, pessoal, quem não quiser mais, quem quiser continuar escutando, ó, o padrão é o seguinte, você, por exemplo, para os nós, quando você tem dois nós e algo aqui, vamos supor, resistências que seja, certo? Quando você tem dois nós e algumas resistências, você primeiro, no nó 1, no nó 1 vai me dizer da minha equação 1. No nó 1, a primeira coisa que você faz é somar todo mundo que tem lá, que tem ligados a ele. Então, é as condutâncias, tá? É as condutâncias, diferente é isso. 1 sobre A mais 1 sobre B. Beleza, acabou, todo mundo. Agora, o que ele tem a ver? Aqui na posição 2, porque assim, vai fazer uma matriz 4, ou uma matriz 2, desculpe. Tá certo? Então, aqui é V1 e aqui é V2. E aqui é V1 e aqui é V2, certo? No V1, no ponto V1, a gente vai ligar todas as condutâncias, somar todas as condutâncias que estão ligadas a ele. E aqui na posição do V2, só que na equação 1, a gente vai ver o que V1 tem coincidente com V2. Ah, é B, então é menos 1 sobre B. B pode ser 6 ohms, alguma coisa assim, certo? Menos sobre B. E no V2, vamos fazer o contrário. O que no V2 aqui, a segunda equação, a gente vai ver o que o V2 tem em comum com o V1. A é B, então é menos 1 sobre B, certo? E agora todo mundo que está ligado em V2, então é 1 sobre B mais 1 sobre C. E depois do igual, você coloca o que? Depois do igual, aqui que a gente coloca as fontes de corrente ligadas naqueles pontos. Por exemplo, aqui tem
uma fonte de corrente delta, o nome dela é delta aqui, e ela está acrescentando corrente ao meu nó, então eu falo aqui, por exemplo, no V1, né, eu falo aqui que ele está ganhando uma corrente delta, certo? E se aqui no nó Charlie eu tenho perdendo uma corrente do nó aqui, ó, eu falo aqui uma nó eco, né, uma corrente eco, eu falo aqui que ela está perdendo, depois da equação 2 aqui, eu falo que ela está perdendo uma corrente eco, certo? E para análise das malhas é diferente, um pouquinho diferente. Vou colocar só aqui e aqui para ficar mais fácil. A malha 1, a malha 2 e uma fontezinha de tensão aqui, certo? Volt. Aqui alfa, bravo e aqui volt. Na malha 1, quando você for analisar, aqui vai ser duas malhas, duas equações. Na malha 1, todo mundo, todas as resistências estão ligadas nela. Então é A mais B. E aqui na posição de 2 é o que a malha 1 tem comum com a 2, então é negativado, menos B, certo? Tem fonte de tensão? Não tem, então deixa quieto, igual a 0. Aqui na malha 2, a gente vai considerar primeiro, aqui na posição 1, né? Primeiro o que ela tem em comum com a 1, então é o menos B, certo? E depois a soma de tudo que tem nela, só tem o B. E depois, agora depois do igual, o que tem de fonte de tensão nela? Tem uma fonte de tensão aqui no sentido contrário à corrente. Então eu boto aqui que ela não está contribuindo, essa fonte de tensão não está me contribuindo para essa corrente aqui nesse sentido de malha, que é o sentido horário. Então é menos V neste caso. Pronto, isso aqui é a abordagem padronizada, tanto para as malhas quanto para as tensões, para os nós, desculpe. Beleza? É bastante interessante estudar somente isso aqui. Só com isso aqui eu já consigo resolver qualquer circuito aí que aparecer. Com supernova, com fonte dependente, com qualquer coisa aqui. Então, estudar isso aqui e assistir os outros vídeos aí que já tem todas as respostas. E fazer bastante exercício depois. Beleza? É só isso. Eu acho que a minha contribuição aqui no YouTube para a galera aí a galera que está estudando análise de circuito já encerrou-se hoje. Acho que esse é o quarto vídeo. Acredito que não tenha mais contribuição. E se alguém tiver algum comentário importante aí, por favor, deixe embaixo aí, seja para contribuir, seja para criticar, seja para qualquer outra coisa. Não precisa se inscrever no canal. Se quiser curtir o vídeo, beleza, pode curtir. Mas deixa um comentário. Para mim é mais importante o comentário do que curtida ou inscrição. Valeu!